Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, Unicef, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Enel Telecom e Thiago Mecânica Diesel. Muito boa noite, você ligado nos canais da SATV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Agora são 20 horas, 2 minutinhos. Estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da SATV, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Hoje a conversa é com o Enio José Paulo, Enio dos... Hoje é mais conhecido Enio dos esportes, mas você vai perceber que não era sempre dos esportes, já fez outras coisas também, né, Enio? Agora é hora de você curtir, compartilhar o nosso programa, pode deixar sua mensagem também, você pode deixar o recadinho pro Enio, que após o programa ele pode também estar vendo as mensagens, responder através do Facebook. Você que está na telona lá no YouTube, também aproveita para curtir o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe todos os nossos programas, o programa de notícias, o Estúdio A Entrevista, o Esportes, o Music. Fique sempre ligado nos nossos canais. Antes de nós iniciarmos o bate-papo com o Enio Paulo, vamos ao recado da Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço pro Aleluia, para toda a equipe aí da Intersul Estofados na linha laranjeira. Muito bem, então, Enio, hoje chegou a nossa vez de bater aquele papo. A gente nunca conversou na vida, né, Enio? No setor de esportes foi só um bom dia e boa tarde, né? Mas hoje, então, aqui, através do nosso programa de entrevista, a gente poder contar um pouco mais da trajetória, da vida. Tem muitas passagens que nós, na prévia, conversamos que eu também não sabia, mas agora vamos contar para o nosso público, Enio. Seja muito bem-vindo ao Estúdio A Entrevista, é uma honra tê-lo você aqui, e fique à vontade, mas com roupa, né? No nosso programa. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. E agradeço muito o convite e espero poder ajudar um pouco com a história minha e talvez, quem sabe, até do esporte de Itapiranga. Tá certo, Enio. Enio, a primeira pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, não pode ser diferente para ti também. Quem é Enio José Paulo? Bem, Enio José Paulo é filho de Orlando José Paulo e Marta Maria Ternos Paulo. Eu nasci em Cristo Rei, São João do Oeste, hoje, na época Itapiranga, mais precisamente na linha conhecida como Manjolo, que é em direção a Valepeu. Nasci em 11 de outubro de 59 e muito cedo, lá, antes de eu ter 1 ano, meus pais se mudaram para a comunidade de Ervalzinho.
Então tu passou a primeira infância toda em Ervalzinho? Toda em Ervalzinho, inclusive o jardim que tinha na época, até o 5º ano de admissão eu fiz na escola Padre João Henrique de Ervalzinho. E Enio, como é que era essa infância em Ervalzinho? O que vocês faziam na época? Quais eram as brincadeiras que vocês tinham? Que você lembra da época de Ervalzinho? Bem, a gente brincava com os amigos, era mais aquela conversa de esconde, olete, bolinha de gude. Depois, quando a gente tinha um pouco mais de idade já, aí começava a jogar bola, inclusive, às vezes a gente não tinha bola, mas tinha aquelas laranjas bem grossas, não sei mais o nome, que a gente inclusive tirava na sexta-feira, para domingo ela está um pouquinho mais mole, mais murcha, para não doer tanto os dedão, porque na época era só de pé no chão mesmo, né? O chinelo de dedo voava para o lado e a brincadeira era na base do pé no chão mesmo. Ou o chinelo virava travinha, né? O chinelo virava travinha e o goleiro, então a luva do goleiro, logicamente, que nas mãos era o tal do chinelo de dedo. O chinelo. Enio, tu falou que ali em Ervalzinho até o 5º ano de admissão. Após isso, você foi para qual escola? Bem, após isso, o 5º ano de admissão, vamos dizer assim, seria um reforço da 1ª à 4ª série na época, né? O cara está mais preparado para entrar no ginásio. E esse 5º ano de admissão nós fizemos em Ervalzinho, inclusive com uma professora, Maria de Lourdes, que veio de Tubarão, e depois, então, com o incentivo de meu tio, o professor Cídio Ternos, eu fui a Cristo Rei, inclusive, na casa dele, permaneci na casa dele, e fiz lá a 5ª e a 6ª série ginasial, na época, né? E depois, então, retornei para Ervalzinho, onde pegamos a lotação, na época era o senhor Afonso Bach, que tinha uma Kombi, e transportava os alunos a São João do Oeste, a 7ª e 8ª série, eu fiz aí São João do Oeste. Uma passagem também em Ervalzinho, você perdeu o pai muito cedo, né? Eu nasci em 59 e em 1967, quando eu tinha de 7 anos, não tinha 8 anos ainda, faleceu meu pai, e fiquei praticamente sozinho com a mãe. Então, com orientação de outras pessoas, muito ligadas aos meus avós, aos meus tios, entre eles aquele que eu chamo de segundo pai, né? Embora que depois tive um padrasto também, mais tarde, né? Que é o professor Cídio, professor aposentado, também muito conhecido, uma liderança em todas as comunidades que ele passou. Em Dourado, onde ele foi professor, em Ervalzinho, onde era a comunidade mãe dele, e principalmente em Cristo Rei, onde ele foi professor praticamente a sua vida inteira. E do seu pai e sua mãe, você foi o único filho? Exatamente, eu sou filho único, por parte de mãe e de pai também, né? Inclusive, então não tenho irmãos de sangue. Porém, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe casou com um viúvo que tinha 4 filhos. Ele havia perdido a esposa com o 5º filho. No caso, era o senhor Celso Valentim Finger, que tinha os 4 filhos: Valmor, que mora em São Sebastião do Caí, Dirce, aqui na cidade, Marli, em Cordilheira, e Hernani, em Ervalzinho. Então, eles vieram morar na propriedade da mãe. A gente tinha uma propriedade rural em Ervalzinho, e inclusive foi nessa época que eu voltei de Cristo Rei para Ervalzinho e fui estudar, então, através de lotação escolar, na escola de São João do Oeste. Enio, o segundo
o segundo grau você fez logo em seguida do ginásio, já partiu para o ensino médio e já foi para lugares mais longe, vamos dizer assim. Já exatamente. Foi para outro país quase, né? Praticamente. A gente era uma galera aí éramos inclusive colegas em Cristo Rei, a maior parte deles. E a gente optou por ter um colégio agrícola. Então, primeiro nós fomos a Concórdia, onde quem nos acompanhou foi o professor Elson Jung, que era professor em Beato Roque, depois em Cristo Rei também. O filho dele foi junto, outro que eu me lembro agora é o Irineu Vermo, do Mário Niland, o João Alceu Schmidt, que inclusive foi delegado uma época aqui em Itapiranga, né? Só que em Concórdia precisava de uma procuração para ele poder fazer a matrícula, a inscrição, na época, porque tinha, inclusive, exame seletivo para entrar na escola. E aí voltamos, e aí sim, quem acompanhou a gente para Frederico, que era um colégio federal, foi o professor Cídio, onde, na época, foi o Newton Jung, o Mário Niland, o José Clement, inclusive também de Cristo Rei, o Irineu Vermut e o João Alceu Schmidt. Então a gente foi lá e conseguiu fazer a inscrição, passamos no teste de seleção e alguns para o segundo semestre e outros para o primeiro semestre já em início de março. Lá foi uma experiência nova porque a gente tinha colega de todo o país. Era gente do Mato Grosso, de Goiás, inclusive a gente chamava de Macuxi, de Roraima, as cabeças chatas, com nomezinho de, no mínimo, sete nomes, né? Tudo comprido, o nome era mais comprido que a altura deles, né? Mas tudo gente boa. E esse colégio, em Frederico, ele era diretamente ligado à Universidade Federal de Santa Maria. Então era um estudo diferente para a gente. Para chegar em Frederico Westphalen, na época, era difícil, não era fácil. A gente tinha que pegar ônibus daqui até Iporã, de Iporã até Mondaí, de Mondaí atravessar a barca, pegar ônibus até Caçara para depois pegar até Frederico. Então a gente perdia um dia inteiro. E além do poder aquisitivo não ser dos maiores, então normalmente da galera que voltava por mês e ele trazia os que a gente precisava para lá. E a gente ficava lá, tirava plantão dos riquinhos e fazia um dinheirinho para uma diversão, para nós poder jogar futebol e assim por diante, ter algum dinheirinho durante o ano. A gente fazia ou plantão ou até nas roças, fazia... ajudava a trabalhar, fazia algum serviço diferente no final de semana para ter um dinheirinho para podermos a gente se divertir também. E nesse colégio, Colégio Agrícola Federal, você falou? Ele era federal. Era federal. Agora, inclusive, ele está ligado até à faculdade lá também, né? Mas ele era, mesmo sendo federal, ele era de regime de internato? De internato, sim. Tinha semi-internato para quem morava perto e o internato. Então, de manhã a gente tinha teoria e de tarde prática. Não sei exatamente em números redondos, mas aproximadamente o colégio, na época, ele tinha em torno de 208 hectares de terra. Com pocilga, no caso, né? Chiqueiro, gado, estrebaria, né? com gado de leite, aviários, tinha uma mecânica, uma oficina mecânica, era tudo completo. O colégio era muito bom, inclusive perto do alojamento, um pomarzinho onde de vez em quando caía uma bergamota, uma pera para o lado errado, né? Porque comida interna às vezes não é a melhor que tem, ou por ser sempre o mesmo tempero a gente pode até enjoar. Então a maior diversão era conseguir enganar o professor de disciplina, que na época se chamava, que era muito exigente,
Um professor, lembro até o nome, Darley Ardengue, porque na faculdade, depois ele chegou a ser colega meu, conhecido como Sabuguinho, e ele era bastante exigente, tanto assim que se acontecesse que o cara machucasse um pé, tu tinha que ir com um tênis e um chinelo, pedia autorização para ir com um chinelo. Mas eu acho que numa galera dessas, tu tem que ser exigente, porque senão a coisa desanda. Então, não tenho nenhuma mágoa, só tenho a agradecer a essa galera que nos deu uma educação complementar aquilo que a gente já teve em casa. E Enio, você falou em faculdade. Essa faculdade foi logo em seguida ou demorou um pouco para fazer? A faculdade eu fiz um pouquinho mais tarde, depois, quando já era professor em Erwaldzinho. Aí então vamos contar essa um pouquinho depois, porque antes de ser professor, tu saiu do colégio agrícola e virou instrutor de fumo. Exatamente. Na época era a TBL, Tabacos Brasileiros de Santa Cruz do Sul, foi pegar referência no colégio e eu fui um dos escolhidos. Então eu trabalhei um ano como instrutor de fumo. Lógico, primeiro estágio, né, que em torno de 45 dias, um mês mais ou menos, aprendendo a selecionar fumo na empresa mesmo. Depois em Rondon, já como instrutor, onde aparecia, vamos dizer, os pepinos, aí o cara realmente aprendeu a ser instrutor, que o que a gente não sabia, de uma de outra forma, tinha que procurar, pesquisar, e hoje em dia talvez seria fácil, o cara pegaria o celular ou o computador e faria. Mas na época, isso tinha telefone só em centros maiores e orelhão no máximo, né? Então era muito mais complicado a gente conseguir uma pesquisa ou algo semelhante. Então era na base dos livros mesmo, era procurar a biblioteca, era procurar o que comprava o fumo, para ver se ele permitia a gente ligar para a empresa para solucionar o problema. Então não era fácil, isso foi em meados de 79 até mais para o final de 1980. Então era complicado. E na época, depois, então, voltei aqui para Itapiranga, inclusive fui morar em Conceição. Como eu já conhecia o professor Beno Vogt, então eu fui morar na casa do pai do Beno e fiquei morando lá com eles mesmo. Então, a gente até hoje é grato àquela família, lógico que a gente pagava um pouco de pensão, mas era a mínima coisa, ajudava até às vezes a fazer um servicinho. Mas aí você morava em Conceição, mas trabalhando... Para todo Itapiranga. Trabalhava para a região de Itapiranga, Descanso, Santa Helena e Belmonte, mas nessa época, sim. Na época a gente tinha uma cota de pés de fumo para plantar, né? Tinha que atingir aquela cota. Colocar no mercado. Isso, e isso eu me lembro até hoje que o fumo comum, eu tinha uma cota de 500 mil pés. E no quadro de Santo Antônio, que hoje pertence a Santa Helena, se não me engano, ou Belmonte, uma das duas, tinha a família Dalmolin que chegava a plantar até 400 mil pés. Então, às vezes, a gente passava metade da semana ou até uma semana só com eles, porque a cota eles praticamente fechavam. E tinha também 6 ou 7 fumo de estufa, fregueses de fumo de estufa, e o resto, então, o fumo Berle, que era o mais plantado. E Enio, esse teu deslocamento tinha a tua viatura? Exatamente, tinha um carrinho que tu tinha? Um Fusca da empresa que peguei com 13 quilômetros. Isso era novo, isso era só vim da fábrica para a empresa. E também, na época, o único carro que tinha dirigido praticamente era só no colégio, mas muito pouco. Só para fazer a carteira mesmo. E como eu disse antes, a gente foi para o Paraná e tive
até não sei se é a infelicidade ou a felicidade, de pegar 14 dias de chuva naquele barro. Então, No treinamento? Aprendemos na marra, dirigir no barro, né? E lá não dá barro quando não, para lá. É muito pouco barro, né? Então, pouco? Então, mas são histórias que acho que só vem para o bem da gente. Sim, é o que é para ser naquela época, né, Enio? E assim, ó, o que te fez sair deste ramo para ir para a sala de aula? Como eu disse, o meu segundo pai, o professor Cid, ele já era professor, e antes disso havia uma greve e a perspectiva de aumento para o professor, para o magistério, era muito boa. E ele me incentivou a me inscrever, na época era na UCRE, em São Miguel do Oeste, para pegar aulas. Porque na época, para quem tinha o segundo grau completo, já era, vamos dizer assim, tinha condições de ser professor. E aí, nessa época, eu consegui 20 horas inicialmente de aulas de educação física em Ervalzinho. E logo no segundo mês, uma professora que tinha pego as aulas de IPT, que hoje não existe mais, Gustavo falou que vocês tinham o PPT, né? Ontem então, preparação para o trabalho, e IPT era iniciação para o trabalho, que na época alguns diziam que era inclinados para o terreno, porque as primeiras aulas era só para limpar o pátio do colégio, né? Era uma boa parte da disciplina. E como na época eu era técnico agropecuário, então a gente eu procurava principalmente fazer uma horta, que inclusive deu certo um tempo e tal, né? Tivemos que escolher terrenos, deixávamos os alunos fazer. Então é uma maneira também de você ensinar, preparar eles ao trabalho, né? Uma iniciação ao trabalho. E ali sim, Gustavo, eu comecei uma faculdade de férias, onde a gente fazia em Ijuí, a gente conseguia isso, onde a gente fazia a seletiva também, né? E depois, então, nos meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro eram as aulas presenciais. Então a gente se deslocava até Ijuí, até a Fidene, que hoje ainda existe, né? É Unijuí, se não me engano, né? Na época era Fidene. A gente ficava lá e fazia a faculdade. Em que área que era esse curso aí? Habilitação. Era técnicas agrícolas, artes práticas, habilitação em técnicas agrícolas. Eu não cheguei a concluir ela. Eu iniciei ela em 82, final de 82, e ela era 3 anos e meio. Então, para mim, faltou na época, era uma cadeira e o estágio, quando entrei aqui na prefeitura de Itapiranga, e aí a coisa complicou porque o trabalho era direto, aí não tinha mais as férias de professor, como a gente diz, e abandonei por esse motivo. Então tu é quase formado no ensino superior? Quase formado no ensino superior. O pessoal de casa não imagina, mas ou talvez não lembra, o Enio foi o primeiro secretário de educação do município de Itapiranga, é isso? Dá para dizer assim? Daria para dizer, embora que meio de passagem, né? Mas não deixa de ser assim. Eu fui contratado em 86 para trabalhar no esporte, e a educação tinha a divisão de educação, cultura e esporte. E o prefeito na época, então, Gilberto Francisco Henques, a ideia dele era formar secretarias. E isso não foi fácil com a Câmara de Vereadores, na época tudo era um pouco mais complicado. Então, como estávamos lá, acabamos respondendo pela educação também durante 1 ano e pouco. E depois, então, quando saiu as secretarias,
até ser efetivado o primeiro secretário. Então ficamos, não me lembro bem a época, mas era uns 2 ou 3 meses como secretário de Educação. Até isso, né? É o primeiro? Enio, mas você falou que você foi chamado para trabalhar na prefeitura já no esporte, né? Mas tu já vinha antes desenvolvendo trabalhos no esporte, ou era mesmo, vinha isso da sala de aula como professor de educação física? Ou porque aleatoriamente o prefeito não vai escolher um cara, vem cá, tu vai ser o cara do esporte. Como é que foi essa escolha? Olha, eu acho que foi indicações de pessoas. Aconteceu o seguinte, na época houve a eleição para prefeito, que foi um mandato de 3 anos. Então houve essa eleição, então todo mundo começou a opinar, inclusive na época era Grande Itapiranga ainda, né, com São João e Tunápolis. Então cada comunidade indicava, e eu sei que a comunidade Ervalzinho, nós tivemos alguns problemas também lá com a eleição para diretor na época, e como a gente era um professor mais jovem, a gente se botou os peitos e achou que não era certo assim, e começamos a encampar, vamos dizer, para a coisa sair certo, né? E lá eu acho que foi uma das únicas escolas onde não deu quórum para a eleição do diretor, naquela época. Talvez não tenha sido voluntário, mas a gente tinha um professor que praticamente fazia a pé ou a bicicleta, ia de Ervalzinho a Pupi para ser professor, para lecionar. E era uma pessoa competente e a gente queria ele como um dos candidatos a diretor. Até para ajudar para a própria comunidade, né? Porque ele era professor em Ervalzinho também, né? E quando ele chegou a saber, já era tarde para se inscrever como diretor. Então a gente talvez achou que talvez tinha havido talvez, não dá para dizer uma má fé, mas vamos dizer, pouca vontade de alguém fazer isso. E então, na época, os professores tinham 33% dos votos, representavam 33%, os pais dos alunos e os alunos também, né? Então nós conseguimos fazer com que os pais ficassem em casa, não viessem votar. Fizemos uma campanha, né? Então não foi aprovado o diretor. Mas foi um movimento que deu, na época eu acho que fizemos, então talvez em cima disso, mais as organizações do próprio esporte dentro da escola que a gente fazia, torneios e tal, então fez com que pessoas de Ervalzinho mesmo indicassem ao prefeito, que na época eu não conhecia, para trabalhar no esporte. E como ele resolveu pegar pessoas aleatórias de diversos lugares, então, vamos dizer assim, fui um sorteado que dia 13 de janeiro, eu estava na casa da namorada, do sogro, num domingo de tarde, veio o prefeito, me convidou para falar com ele na noite. E quando eu fui falar com ele, ele praticamente me intimou para outro dia, às 7 horas, estar na prefeitura. E foi assim que a gente começou e foi por um bom tempo, né? Tá até hoje na brincadeira, né? Enio, quais foram os primeiros desafios dentro de um setor de esportes da prefeitura lá na década de 80? Foi 86 isso? Isso. 85 foi a eleição, né? 86. Tu chegou lá, tinha material, tinha bola, tinha máquina de escrever, tinha tudo. Qual foi o primeiro desafio que tu lembra? Assim, a primeira coisa que nós fizemos no esporte foi isso. Bem, então, eu acho que tinha sido começado um campeonato. E aí, por questões políticas, não se queria que continuasse. E como não tinha ninguém responsável pela educação, então fomos atrás de livros para ver o que se fazia na educação e como é que se trabalhava. Material, bola, essas coisas, isso na época não existia,
Era só súmulas e a tabela, mais não tinha, né? O pessoal trabalhava com isso mesmo, e as súmulas então eram tudo em papel grande, tipo cartolina, todas elas preenchidas à mão. E isso foi se arrastando até, vamos dizer assim, até um próximo campeonato praticamente, quando era a época de começar o próximo campeonato, onde na época a única coisa que eu lembro que tivemos 43 equipes na Grande Itapiranga, o primeiro campeonato. Então não era pouca coisa. E até hoje nós temos um colega na prefeitura, Flávio Antônio dos Santos, mais conhecido como Buraco. Porque tem que falar o apelido, né? Que depois então chegou aí, depois do serviço, eu levava uma máquina de escrever em casa para preencher a ficha dos atletas. E ele era um dos voluntários que ia junto para ajudar a fazer isso em casa. Então, às vezes dizem assim que o funcionário público não trabalha. Ele trabalha. Quando quer, ele trabalha. E não tem hora. Como a gente não tinha hora. Isso era de manhã, de tarde, de noite, porque praticamente sozinho. E eles, como estagiário de outro setor, e porque gostavam, achavam bonito, eles iam, inclusive, junto, de noite lá em casa para fazer esse tipo de trabalho. E aos poucos, então, foi se organizando as coisas, né? Era fazer uma tabela, bater ela à máquina, né? O regulamento, na época, quando foi nomeado um presidente da Comissão Municipal de Esportes, né? Desportos, aliás, era CMD, né? CMD, é. Então, ele também fez em casa, foi o Jaime Luiz Henques, na época, né? Um desportista também, um grande desportista. E ele fez, então ajudou a fazer, fez o primeiro regulamento, vamos dizer. E depois, em cima desse regulamento, então nós fomos adaptando praticamente todos os outros. O que estava dando certo, a gente deixava, e o que não estava certo, a gente substituía. O mais difícil sempre era a escala de arbitragem, porque era muito jogo e eram distantes também, né? Então as equipes já tinham as súmulas e cada atleta tinha a sua carteira de atleta. Então ele apresentava a carteira de atleta e tinha condições de jogo. Então outro dia, quando vinham as súmulas, a gente tinha que conferir os atletas para ver se realmente estavam inscritos, para daí, então, começar a fazer os controles. E não era só ver o nome dos atletas, né? Era decifrar os nomes dos atletas, né? Porque na hora, ninguém se importava em caprichar na letra. Isso era um rabisco que a gente, aos poucos, começou a ler, começou a entender, comparar na assinatura, na ficha de inscrição, e assim por diante, para a gente ter certeza que é o cara, né? Enio, você e as farmacêuticas da cidade são as pessoas que mais sabem decifrar letras. O pior não é isso, né, Enio? Até hoje tem que decifrar letras nas fichas de inscrição, né? Até hoje, às vezes, tem nomes que é muito difícil a gente conseguir decifrar um nome. Mas, dependendo da comunidade ou para a equipe, para quem ele joga, então como a gente conhece bastante nome, então, às vezes, uma letra salva a gente e a gente consegue saber quem é a pessoa. Já né? deduz quem que é. Né? Exatamente, a gente deduz quem que é. Talvez seja uma culpa até, vamos dizer, nossa. Porque a gente podia, talvez, comprar um sistema para todo mundo fazer a inscrição no sistema, como tem outros municípios ou até o Estado. Porque a gente pensa também os
os colaboradores das comunidades, todos eles trabalham. Então, eles não têm todo aquele tempo de fazer essa inscrição. A gente sabe que é muito complicado a gente pegar a documentação de alguém, que às vezes esquece. Para uns é mais fácil, tiram foto com o celular, e quem não tem celular e é um responsável por uma equipe. Então, já complica. Então, de uma certa forma, a gente tem que continuar mesclando o antigo com o atual. Se tivesse um sistema onde tu inscrevesse os atletas e cada um tivesse um número, sei lá, o meu é 112. Ele vai ser a vida toda 112. Aí tu vai inscrever para o Jaite, atleta 112 naquela modalidade, puxaria tudo automático até o controle de conflito, né, Enio, de atletas em mais que uma equipe. Também seria uma vez, né, para o cara se inscrever. Exato, Gustavo. Só que para nós chegar a essa primeira vez, eu acho que muita gente ficaria fora da competição. Porque às vezes é muito difícil, o pessoal do interior, ele tem a boa vontade, corre atrás, mas nem sempre consegue achar a pessoa. Então, para conseguir os dados, às vezes é muito difícil. Então, como a gente já tem um banco de dados bastante manual, mas que funciona, então a gente não se importa também de ajudar esse povo. Quando tem o nome certinho do atleta, a gente senta com eles, puxa os dados, faz, ajuda. Acho que é para isso que a gente está aí. Então, por enquanto, a gente ainda está mesclando, como eu disse, o sistema antigo com o novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes nessa tua trajetória toda dentro do setor de esportes do município já se tentou fazer um municipal que no final do ano alguns caem, outros sobem, que isso seja rotineiro e que continue sendo feito? Porque a gente vê que volta e meia, não, agora vamos fazer só uma divisão. É muito em virtude dos clubes querer essas trocas de regulamento, essas mexidas, ou talvez até por troca muitas vezes de administração, já entra em política, não, nós queremos fazer desse jeito. O que na tua visão é um diagnóstico de não conseguir ter uma regra assim por muitos anos dentro de um municipal de futebol, por exemplo? Nós chegamos a ter municipais aqui com 3 divisões, onde automaticamente a primeira divisão era considerada a mais forte, a segunda uma menos forte e a terceira, então, não seria o resto. Então, seriam as equipes mais menores ou de menor poder aquisitivo. Como entra o poder aquisitivo dentro do campeonato? Isso vem única e exclusivamente dos dirigentes. Por mais que os dirigentes municipais, os responsáveis pela CMS, tanto de Itapiranga como de Tunápolis, de Porã, São João, ou qualquer um, tentem, mas sempre tem alguém oferecendo dinheiro para atleta, ou, como se diz, pagando atleta. Então, os melhores, eles fazem leilão do seu passe mesmo. E enquanto isso persistir, nunca vamos conseguir fazer esse sobe e desce direitinho. Porque tem um clube pequeno que dentro de um ano, com a sua comunidade, consegue fazer isso, consegue uma boa equipe. No ano que vem, já vem o Gustavo, paga um pouquinho mais, já vem o Enio, paga um pouquinho mais para aquele. E os atletas acabam se dispersando e saindo dessas equipes. Então, às vezes, uma equipe pequena, ela subiria de divisão, porém, quando chega na hora, eles não têm mais o material humano que eles precisam. Porque alguém ofereceu um pouquinho mais. Quer dizer, isso, lógico, isso tudo, nada é oficial. Ninguém assina recibo por causa disso. O que se vê muito?
Ah, não, o Gustavo agora está recebendo 300 pila por jogo. Se o Gustavo tiver o azar e na final ou na semifinal a equipe dele for eliminada e o Gustavo recebeu os 300, mas também se vendeu para outro time por 400. Se ele tiver a infelicidade e não se dá bem durante o jogo, ele passa de herói a vilão em questão de 5, 10 minutos. Então isso é muito usado. Quem paga um atleta, eu acho que, sei lá, ele sempre tem um objetivo. Ou seja, conseguir um nome dentro da comunidade, conseguir um nome dentro do município, alguma projeção dele, do nome dele para alguma coisa. Assim, lógico, como existem aqueles também que fazem isso só em função da sociedade, da comunidade. Esses sim serão aqueles, vamos dizer, colaboradores anônimos. São aqueles que talvez apadrinham um atleta e ficam na surdina. Mas se alguém chega a saber que mesmo aquele cara na surdina pagou um pouquinho mais, o outro vai querer. Então nós fizemos inclusive, uma vez que os aspirantes tinham que ter tantos, por exemplo, abaixo de 20 anos. Isso funcionou bem durante 2 anos. No 3º ano, a piazada começou, quando chegou a saber que eles precisavam de atletas abaixo de 20 anos, eles começaram a cobrar. Certo? Então, são casos assim que podem até um dia ser resolvidos, mas somente com a colaboração dos dirigentes, de toda a comunidade e principalmente dos atletas, que voltem a fazer o que a gente fazia antigamente. Amarrava a chuteira, botava ela nas costas, subia o caminhão, e a única coisa que a gente fazia, se os outros pagavam 10 pila de passagem, a gente como atleta pagava 5. Isso era a única vantagem que a gente tinha. Mas faziam com amor, e isso é muito difícil hoje. Não estou dizendo que não tenha gente que faça isso. Mas a maior parte joga por interesses. Tu não acha que seria mais justo, eu não digo mais correto, talvez, se os clubes oficializassem esse pagamento? Fizesse um contrato, não, eu te contratei, tá aqui, estou te pagando esse valor, tá no caixa do clube, tá aqui o contrato celebrado entre eu e você por essa temporada. Talvez abrindo mais não seria algo mais, eu digo, talvez mais interessante do que assim oficializar a coisa. Eu acredito. Se estão pagando igual, né? Então que seja oficial. Exatamente, mas aí eu acho que... Lógico, entre outras coisas, entre imposto, entra... Aí nós pegamos, aí a gente bate num outro problema, que é justamente esse aí. Porque se eu passo a ser um funcionário teu, eu passaria a ser um empregado teu, né? Então eu tenho os direitos. Aí já vem alguém exigindo os direitos. Aí um mais inteligente já pega o Enio debaixo do braço e diz assim, não, se tu quiser o Enio, tu vai ter que fazer isso. Aí o Enio já vai ter que dividir com o inteligente aqui a sua renda. E tu sabe que isso vira uma corrente e se torna muito caro. Eu acho que por causa disso nós temos hoje vamos dizer, no futebol profissional, vamos pegar como exemplo o futebol profissional, tem gente que ganha horrores, pelo menos aparentemente. Mas os empresários com certeza ganham mais. Mas ele tem uma grande fatia aí para dividir, né, Enio? Exatamente. Enio, vou deixar você tomar uma aguinha aí, mandar alguns recados aí para os nossos apoiadores. Vamos a um recadinho da Oeste Pneus.
Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Oeste Pneus também em Tenente Portela. Nós temos hoje um banner especial aí da Colchões Ortobon. Produção, pode colocar na tela. Tem um festival de inverno de colchões na Ortobon. Todos os colchões em até 12 vezes sem juros, né? Aqui na Ortobon de Itapiranga. Sem cobrança de frete, né? E tu compra um colchãozão novo daqueles e a Ortobon entrega na sua casa com frete grátis, né? Você pode comprar pelo WhatsApp, ali tem 991381302. Tô bem, hein? Consigo ler o número daqui, 999612209. Fale com a Ivete, com a Bruna, visite a loja Ortobon aqui em Itapiranga e faça um excelente negócio em 12 vezes sem juros. Chegou a hora de comprar um colchão Ortobon. Pode voltar para mim aqui, produção. Então, o CEF, maior centro de ensino superior do Oeste Catarinense, que une o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais, híbridos, semipresenciais e também EAD. O CEF Itapiranga, também Chapecó, o CEF em São Miguel do Oeste, Caçador. Então, o CEF em toda a região oeste, o CEF atende. Box Informática e Segurança, vende manutenção de computadores e notebooks, atendimento a domicílio, conserto de placas e eletrônicos em geral, além de instalar sistema de vídeo monitoramento para sua casa e sua empresa. Box Informática na rua São Jacó, aqui em Itapiranga. Nedel Telecom, a melhor internet de Itapiranga e região. A Nedel Telecom, que é através dela que é a nossa internet aí. A nossa internet, o nosso programa vai ao ar através das nossas redes sociais, do Face, do YouTube. É através da internet da Nedel Telecom. Aqui em Itapiranga, toda a cidade com fibra óptica também. Várias localidades do interior com fibra da Nedel Telecom. E Marielle Móveis que está comemorando 15 anos esse ano, né? Realizando sonhos. Na última semana fez também um festival aí de estofados, de colchões no último final de semana. Um grande abraço aí para Mirelle, para Mariane, para toda a equipe da Marielle Móveis aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio, e Iporã do Oeste também, uma loja bem bacana da Marielle Móveis. Enio, tua história dentro do futebol, ela é bastante interessante, né? Você, como um cara alto, né? 1,90 m, era goleiro do Ervaldinho. Como é que iniciou essa tua carreira dentro de campo? Eu vi uma foto tua no Face, que eu fiz uma pesquisazinha, né? Eu vi uma foto sua no Face, onde você estava do lado do quadro, lá acho que era do Colorado Ervalzinho, né? Apontando assim com o dedo o goleiro. Acho que a camisa era preta, cabeludo. Aí tu olha na escadinha, era o menor ou um dos menores atletas. Enio, por que goleiro, cara? Pois é. Não sei quem mentiu isso, né? E acabei gostando. Já no colégio agrícola mesmo, comecei a praticar o futebol de salão e depois também o futebol de campo. E tinha um professor que, inclusive, jogou no Cometa uma época. O nome do professor era Silvestre Vargas. E ele, inclusive, ele ficava atrás da trave, dizendo a hora que a gente era para sair. Dava um berro, então aprendi muitas coisas com ele. E acabei gostando do negócio e comecei a jogar futebol de salão, gostei. E goleiro é uma posição que falta, então... Pra você ter uma ideia, no colégio agrícola mesmo, a gente enfurnado no colégio interno, quando os professores tinham jogo na cidade, no ginásio,
eles tinham para toda a posição, menos para goleiro. Então eles sempre convidavam os alunos, e quem não gostava de ficar com os professores, tomar um refri, ou algo a mais, comer alguma coisa, e de graça, não tinha como. E na época também as comunidades ao redor, que era uma tal de 7 de Setembro, Olaria e Oswaldo Cruz, aquela região aí, eles tinham um time de futebol. Então a gente começou primeiro no mais pequenininho, e depois a gente foi subindo, né? E quando eu voltei a Ervalzinho, aquele campo que tem hoje, ele tinha sido aplainado, tinha feito a terraplanagem, e virou um mato. Tinha um ano que não tinha equipe, aquele mata-campo, isso tinha 2,5 metros de altura. Então, na época, foi pego um trator da Safrita para derrubar isso aí, cortar isso aí, né? E daí, nós vamos começar com um time, começamos a plantar grama, era uma gurizada, uns deles, inclusive, até hoje jogam bola. Um que dá para dizer que todo mundo conhece, ainda jogando, é o Círio Schwember. Ele era um piazinho na época. O Valentim Lauschner era outro. O Paulo Miller, o policial aposentado, era outro. E assim nós tivemos Edu Kuhn, Milton Kuhn, Remígio Kuhn e assim por diante. Era uma galerinha lá, nova, na época tudo novinho. Eu e o professor Flávio Lauschner eram os mais experientes, mais velhos, e resolvemos começar uma equipe com essa piazada. Então, quando fizemos o campus, isso eu nunca esqueço, fizemos ele com 105 metros de comprimento, se não me engano. Outro que estava no time, que eu lembro agora, era o René e o Gilmar Ternos, também conhecidos, né? E na época, o presidente da sociedade, se não me engano, era o Ver. Quando ele chegou a saber que eu era o goleiro, ele só fez as traves de 2 metros de altura, né? Capaz. Depois, 2 anos mais tarde, nós levantamos ela, porque a altura não era o problema era embaixo mesmo. Mas são histórias assim que, né, porque o goleiro era pequeno, então vamos deixar mais baixo as traves, né? Aí depois, quando foram trocadas as traves, então elas foram feitas um pouquinho mais altas, né? E vocês exageraram um pouco o tamanho do campo também, né? Exatamente. Lógico, depois... o tamanho 105 hoje é o oficial, mas isso não termina nunca no amador. Ele foi encurtado também depois, né? A gente sabe, mas na época aquela coisa era grande, então vamos fazer um negócio grande. Gente que joga veterano para jogar lá assim, ainda tá grande. Para você ter uma ideia, no primeiro ano que nós jogamos, participamos de um campeonato. Em 4 jogos, nós tínhamos tomado 12 gols. 9 dos quais contra, né? Então a zaga não estava bem. Estava mais ou menos que nem a zaga do Grêmio agora, né? E era alguma rosca para dentro do gol, né? O zagueiro tentando tirar mas isso com o tempo, então porque era tudo piazado, estava todo mundo assustado, né? Mas isso com o tempo, então foi melhorando, e no primeiro ano acho que nós conseguimos só 2 empates e 1 cartão amarelo. Então essa foto que você viu, inclusive, isso foi um terno de camisa que nós ganhamos como prêmio de disciplina. Isso eu me lembro ainda. E ali para frente o time foi ficando mais forte. No segundo ano já conseguimos ganhar uma ou outra, né? E assim por diante, e o time toda vez mais forte. Depois a gente saiu e o time, lógico, que se reforçou mais ainda, né? Então, depois virou o Grande Colorado. Alguns atletas até, como eu disse, até hoje estão jogando ainda, né? Mas
foi bem interessante. Construímos também a quadra de salão, enquanto a gente estava lá, que era uma quadra de piso. Fizemos os postes, juntamente com o professor Leopoldo Vaila, e mais alguns. A gente fazia os postes de concreto para fazer a tela. Exatamente, fomos colega. E então, depois a gente tinha por hábito, quartas e sextas-feiras era jogo, né? Um dia era vôlei, outro salão. E posso dizer que, eu não sei se dá para dizer em metros, mas alguns quilos de couro ficou naquela quadra, com certeza, né? Porque na época a gente só tinha era o calção, o tênis a gente tinha também, mas os joelhos, eu acho que a metade do tempo não tinham couro. Mas ia embora. Acho que era bom, era divertido. A gente encontrava os amigos, ia lá, era para jogar bola mesmo. Era vontade mesmo. Isso tinha muito antigamente, né? Que nem nós também jogávamos bola no Grimup. Nós já tinha até tênis para jogar no Grimup, mas aí tu tinha o chinesinho. Ele só durava 2, 3 jogos no Grimup, né? Depois ele já tava com a sola toda gasta, quadras ásperas, mas era todo dia, né? Isso era uma vontade que hoje é na escolinha, é ali, né? Tu não vê tanto essas quadras públicas, enfim, ocupadas desta forma, né? Até diminuiu, acho que a quantidade de quadras públicas. Eu acho que sim. E as quadras que tem hoje, elas já estão melhores, com um piso mais liso. Ali dá pra cair que não vai ralar o joelho. Vamos dizer assim, essa quadra de Santa Fé, por exemplo, Santa Fé Alta, no Jair, todo mundo quer jogar lá. É uma quadra grande, é uma quadra aberta, né? Então todo mundo gosta. Então já não é mais aquele piso, é um piso liso. Mas na época era simplesmente um piso com cimento e estava bom, né? Era um concretão. Era um concretão, bem isso, né? Mas eu acho que ninguém morreu por causa disso também, né? Não, certamente, só tem a gente falou, perdeu alguns quilos aí de pele nessas quadras, mas Enio, como saber tantas regras nos esportes? Deu qualquer BO, liga pro Enio, o Enio vai saber, tem que ver com o Enio. Tá aí, aqui no truco, não, tem que ver com o Enio. Ou o Enio disse que é assim, quer dizer, você virou uma referência dos regulamentos técnicos de praticamente todos os esportes que são praticados aqui. Olha, Gustavo, eu acho... Praticando só? Não, talvez alguns esportes eu nem praticava e ajudava a fazer o regulamento. Mas de tanto ver, escutar e falar como a gente pega por hábito as coisas que estão certas, a gente consegue unir e fazer um regulamento que mais ou menos pega aquilo que tem que ser feito. Vamos dizer, eu mal e porcamente jogo um copo, mas eu fiz o regulamento. Então, primeiro eu sentei com pessoas que sabiam as regras e fui pegando. Então, a gente vai compondo e logo na primeira competição você já vê falhas e a gente vai obrigatoriamente reformando. E assim surgem os regulamentos, de todos eles. E também, lógico, que tem que ter um certo interesse. Se você não tiver interesse, ou não faz com gosto aquilo que você faz, você não chega a um ponto nunca. Quando eu entrei, eu nunca pensei que eu podia, talvez, quase decorar um código desportivo de justiça desportiva. Mas tinha época que qualquer coisa que acontecia eu sabia de cor e salteado o artigo. Então quando você vive aquilo que você faz, tudo fica mais fácil. Não é difícil você escrever o regulamento quando você tem interesse. Agora, meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo isso aí? Não, não é tudo isso aí. É só isso aí.
Eu acho que no esporte, desde os primeiros anos, eu tinha um lema. Todo mundo procura agradar o maior número possível. E eu procuro desagradar o menor número possível. Porque um regulamento ele está absolutamente certo enquanto ele está te favorecendo. Na hora que alguém se aproveitar de um artigo e você, vamos dizer assim, é prejudicado, aí o regulamento é uma tá tudo errado. E aí se incorre em outro detalhe que às vezes dá a impressão que é grande e é muito pequeno. Aí chega alguém que não foi favorecido pelo regulamento, não vamos nem dizer desfavorecido, mas não foi favorecido, que sempre o cara quer o melhor para o seu time, sempre, independente do esporte. Aí ele conversa com um, possivelmente aquele do grupinho dele, aonde ele é dominador, ou então, aonde aquele que está junto não quer se queimar ou não quer contrariar. Aí eu já chego porque conversei com o Joãozinho, com o Pedrinho e com o Luizinho. O Pedrinho e o Luizinho eu tenho debaixo do braço. E o Joãozinho não quer me contrariar. Então eu já digo que todo mundo disse que está errado. Às vezes esse todo mundo é um mundinho muito pequeno ao redor daquele que quer alterar. Então, quando alguém me diz assim, todo mundo, eu já imagino 2 ou 3 caras. Mas aí, não, mas eu falei com fulano, ciclano, lógico que aquele cara não vai querer comprar briga contigo. Então ele até concorda contigo. Como também tem aqueles que fazem o foguinho, que sabem que eles, vamos deixar ele, vamos ver como é que fica esse negócio aí. Aí fazem o foguinho, realmente tá tudo errado, tu tem que cobrar isso, né? Então aquele coitado vai lá e acha que todo mundo está ajudando ele. Mas na realidade, enquanto ele está discutindo o assunto, os outros estão na espreita e estão dando risada do cara. Sim, vamos ver o que dá, né? Exatamente. Então é um foguinho que às vezes alguém faz para brincar, mas ele está, nessa hora, ele não está pensando que ele está mexendo talvez com o sentimento de uma pessoa, com a vulnerabilidade dele. Às vezes, até sem querer, com a família dele. Ele apenas quer ver o resultado da discussão. Apenas fazer o foguinho. Mas aquele foguinho, ele não pega aonde ele era para pegar. Às vezes ele pega ao redor. Então, numa coisinha simples, pequena, acontece um grande incêndio. Eu sempre fazia parte das comissões de julgamento. Era o relator, mas na época o relator, ele praticamente só apresentava o problema e enquadrava. E os outros então diziam quanto tempo. Nós tivemos julgamento onde entraram com recurso sobre o julgamento pela primeira vez, segunda vez. Saíram na justiça aqui. Saiu na justiça em Florianópolis. Mas como isso são coisas que não agregam nada, a gente procura não divulgar. Ontem, olhando a decisão da Euro, eu me lembrei do que a gente estava fazendo e eu acho que nós estávamos certos. Houve a invasão de um cidadão lá ao campo, né? A TV não mostrou. Eu não consegui ver todo o jogo, né? Então pararam. Esse pedaço aí. Eles pararam e
e começaram a mostrar os atletas, não o invasor. Eu acho que esse é o grande problema quando se tem algo errado. Todo mundo foca no errado, não naquele certo. Todo mundo foca no errado. Ali eles têm um protocolo, a TV lá tem um protocolo, que não mostram o cara que invadiu o campo. Até hoje, ninguém viu a imagem desse cara. Para não dar destaque para ele? Exatamente. Então é isso que às vezes eu sempre digo, mas tem que dizer lá que houve rolo no campo. Para quê? Para os outros fazerem a mesma coisa? Eu acho que não. Vamos divulgar o que é bom. Eu pelo menos tenho essa impressão. Eu levava isso inclusive para a vida. Os problemas no trabalho eu nunca levei para casa. Vamos dizer agora assim, na entrada da chácara, eu deixava eles lá, lá no asfalto. Mas as coisas boas iam junto. As coisas boas podem ir junto. Agora os problemas, não. Não, isso é uma ideia minha. Né? Pode ser que a gente esteja até errado. Nós tentamos aqui no nosso canal fazer uma agenda positiva sempre, tentar trazer as coisas que acontecem de bom aqui na nossa região. Claro, existem as coisas ruins que acontecem que a gente, como noticiário, tem que passar. É uma notícia. Mas a gente tenta fazer uma agenda positiva e muitas vezes não é fácil manter essa chamada agenda positiva. Vamos trazer as coisas, falar das coisas boas. Né? A pressão sobre vocês aqui talvez seja grande. Por que não divulga lá que ele tropicou lá? Vamos ver as coisas boas que ele fez também, né? Entende? Lógico que tem algumas coisas que tem que ser divulgadas, eu acho, sem dúvida nenhuma. Tem aquela notícia lá, mas por outro lado tem que ter a contrapartida. A compensação. A compensação, né? Exatamente. Então, isso não quer dizer que não pode ser divulgado se é feito um erro, Não, né? Mas faz parte. Faz parte. E se até o que eu acho uma lei meio besta, Gustavo, por exemplo, se você descobrir que foi morto fulano, tu não pode nem noticiar quem que é o cara, né? Lógico, é uma lei, vocês têm que cumprir. Agora, por certo, deveria ser divulgado para todo mundo se preparar. O Enio roubou a TV lá. Na verdade, não pode nem dizer, porque, né? Na verdade, a polícia não pode nem passar Não pode nem passar. Então, isso para mim são leis assim que, sei lá. Ficou estranho isso aí. Ficou estranho, né? Então, mas, deixa o povo se preparar contra esse cara, então, né? É verdade. Isso aí é a lei da autoridade, de abuso da autoridade, mudou isso aí. Mas, enfim, também. Mas, Enio, me conta um negócio voltando para as coisas boas, então. Foi em alguns jogos abertos, joguinhos escolares por aí, né, com as equipes do município. O que mais assim te marcou de forma, eu diria, não é pitoresca a palavra certa, mas algum fato assim que vem na tua memória, pai, isso foi muito engraçado que aconteceu, não precisa citar nomes, né, já que temos a lei de não citar nomes, mas assim que tu se lembra, nós somos em alguns jogos, aquilo me marca de forma divertida, que é a primeira coisa que vem na memória. Olha... Não é comigo. A gente tem muitas coisas boas, muitas coisas engraçadas. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos um atleta que não tinha condições de comprar tênis. Aí a equipe fez e era uma peça importante. A equipe fez uma vaquinha e o resto, eu e o professor Sérgio, nós pagamos o tênis. Professor Nuna. E quando nós chegamos nos jogos, nunca esqueça a dona Jussa, se não me engano a dona Eva, eram as cozinheiras, a Jussa tinha feito bife, arroz,
batatinha frita, feijão, ovo frito, era um banquete. E essa pessoa que não tinha dinheiro para comprar o tênis, quando chegou na fila, porque tinha bastante gente, quando chegou na fila, ela só olhou para a comida e, isso não dá para comer. Foi no outro lado da rua comer um X, né? Então são coisas que marcam, né? Não tinha dinheiro para comprar um tênis, mas não comia aquela comida que todo mundo comia, né? Talvez a mais engraçada de todas, foi quando a bocha feminino de Itapiranga, que era jogado só em trio, se classificou para a fase estadual. E esses jogos eram em Tubarão. Na época os jogos eram em torno de 10 dias, 12 dias. Os jogos, a abertura era num sábado e a bocha jogaria na outra quinta ou sexta, se não me engano. Então eu e o professor Sérgio, nós fomos nessa... Eu nunca tinha ido na fase estadual de jogos, foi a primeira vez. Então era a abertura, no sábado de noite. Nós fomos no sábado, saímos de madrugada daqui e fomos. Chegando lá, a abertura era no estádio do Tubarão, onde tinha aquelas caixas de som, sabe, que chegava a tremer as camisas, e a gente não estava acostumado a isso, né? E eles começaram a chamar os representantes. Eu e o professor Nuna, nós tínhamos ido lá representar Itapiranga, no caso a bocha feminino, né? Que voltaria só na outra quarta ou quinta-feira, não me lembro, não sei exatamente. Começaram a desfilar as equipes e todo mundo aplaudia aquele som lá de estourar, né? Que a gente não conhecia. Então chegou a vez de Itapiranga, e o locutor lá diz assim, que agora chamamos a equipe mais distante dessa sede. Equipe de Itapiranga. Bem pausado ainda. Eu e o professor Nuna começamos a desfilar. Bonitão, né? Representado nesses jogos com a bocha feminino. E nós dois andando, né? Então, sabe, naquela hora deu aquele baque, vamos dizer, né? De nós, como machões, tá representando a bocha feminina. Grandão, né? Grandão, né? Então, mas são brincadeiras assim que a gente faz um com o outro depois. Fomos em muitos jogos onde a gente só tinha coisa boa. Comportamentos exemplares. Também tivemos que mandar a gente para casa. Botar no ônibus e mandar para casa. Tivemos locais onde a gente chegou na escola de noite como alojamento. E da rua até o hall do colégio foram abertos 7 cadeados. Uma parte terrível de São José, nunca esqueço. Bairro Serrarias, onde de noite na cama estava o professor Daniel, o Delmar Cláudio, o Hermínio. A gente dormiu num quarto e tinha os sinalizadores indo de um morro para o outro, né? Estava no meio de uma ganguezinha braba. Tanto assim que quando chegamos no local, o motorista do ônibus abriu o bagageiro e já saltou logo um policial do lado, gritando, pare aí. Aí já tinha um garotão lá ajudando a descarregar, né? Mas levando para o outro lado, né? Então, como assim, teve lugares bons também, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente se atrapalhava também. No episódio do moleque em Caçador, por exemplo, a gente estava na mesma escola com o feminino de Tunápolis, aí roubaram nos quartos lá, nas salas, enquanto a gente estava fora, e a piazada de noite apareceu, muro alto, e como a gente não conhecia essa galerinha, um dos cozinheiros da época era o Ed Horror, foi lá e disse, mas nós vamos mostrar para essa piazada, como eu corri com eles. Nós fomos todo machão para lá, mas quem saiu corrido fomos nós, né? Então são coisas assim que a gente lembra, né? Mas sempre tentando proteger os atletas, né?
E Enio, tirando a equipe do teu filho, que foi campeão do Moleque Bom de Bola, tá? Essa não pode ir nessa lista que eu vou te pedir. Desde 1986, né? Dentro do esporte. Qual equipe de Itapiranga mais te marcou, assim, dentro de jogos? Ou quais jogos te marcaram mais? Assim, pô, esse time era bom, era aguerrido, representava mesmo o município, e não pode ser o moleque que o teu piá foi campeão. Os dois, né? Inclusive os dois foram. Os dois foram campeões? Os dois foram, né? Então esses dois times não podem entrar nessa lista. Assim, tu lembra aquele que, vamos dizer, mexia com a cidade. Com os brios, né? Com os brios da população, da galera, do esporte. Quem que tu lembra, assim? Olha, a gente teve muitas equipes boas. Agora, as que melhor sempre se deram foram quando tinha um grupo fechado. Assim, nós tivemos, para não citar uma ou outra, nós tivemos equipes de voleibol assim, tanto masculino como feminino. Tivemos equipes do futebol salão feminino e futebol feminino, que eram assim. Do futsal masculino, eu acho que praticamente de todas as modalidades, bolão era fortíssimo, tanto masculino como feminino. Sempre com o grupo unido. Quanto mais unido o grupo, melhor são as equipes. Tu pode não ter o melhor atleta, tu pode não ser o melhor atleta, mas você dá o máximo de si. O que é diferente, você usa a camisa. Então, a gente sabe que às vezes tem uma equipe, ela é tão unida entre elas, que se um atleta começar com dor de barriga, praticamente todo mundo pega, sabe? Chega a ser psicológico. Eu acho que foram justamente essas equipes, aquelas equipes de grupo, de garra, que melhor representaram o município. Às vezes a gente tinha estrelas e não passava a primeira fase. E às vezes a gente tinha grupo e chegava às finais. E sempre fazendo bonito. Então acho que as equipes que mais marcaram, lógico, não vamos dizer, não vamos citar nomes, mas são justamente aquelas de grupo. Correr pelo outro, né? Correr pelo outro. Se um não está bem, o outro ele faz questão de entrar e fazer melhor. Não torcendo para aquele que está dentro se machucar para sair, para eu poder entrar. E sim, aquele que é melhor, que fique lá e jogue por toda a equipe. Quando você tem uma equipe jogando e outra no banco, ela joga tanto no banco quanto a outra que está lá dentro. A união faz a força. Eu acho que é justamente essas equipes que mais marcaram. Em todos os setores, em todas as modalidades. Sempre, lógico que a gente nunca podia comentar, mas na hora do embarque o cara já notava, dessa vez nós vamos chegar, ou então dessa vez vai ser complicado. Quando se formavam bolinhos, era complicado. E quando aquele bolinho era um bolão, tudo 10. Era aquela... Todo mundo se reunia naquela Exatamente. Roda para esperar para entrar no... Exatamente. No campo, no alojamento, até para almoçar. Um estava com mais fome, mas chamava todo mundo para todo mundo almoçava junto. Não é aquela de correr para eu ser o primeiro. Não. Tudo junto. Então, as melhores equipes sempre foram aquelas que tinha a maior união dentro do grupo. Essas sempre representaram bem. E Enio, como é que foi para ti, como pai e dirigente esportivo, ter um filho campeão do Moleque Bom de Bola estadual, o primeiro título, né? Itapiranga
tentou várias vezes, hoje é tetracampeão no masculino, né? É. E o teu guri fazia parte do grupo campeão, no primeiro, 2003. Como é que foi e isso? E o outro, olha... O outro foi que ano? 2005? 2007, se não me engano, em 2008, terceiro lugar. Ele ficou jogando 2 ou 3 anos, o outro. Olha, desde que eu trabalhei no esporte, como eu disse, eu sempre fiz tudo com muita dedicação, com muito amor. Então, qualquer equipe que se sagrasse campeã, era minha família. Uhum. Eu conhecia esses guri dentro do campo. Fora do campo, eu era apenas um dirigente. Não um pai. Uhum. Eu era um torcedor, sim, mas a gente via as deficiências e as qualidades. Mas essas a gente ficava pra gente. Não interferia no trabalho do técnico. Ele era o professor dos garotos, não eu. Eu acho que essa alegria era a equipe estar bem. Independente se tinha filho, sobrinho, tio, até com a sogra eu fui para os jogos, né? Então, isso independe de quem que era, porque nessa hora a gente está representando o município. A gente é uma família. Por causa disso, antes eu frisei o grupo. Se tem grupo, tudo passa a ser mais fácil, mais emocionante, porém, a gente cria uma responsabilidade maior. Você sabe que você não pode mostrar os teus sentimentos na hora. Tem que ficar mais firme, mais neutro. Porque senão alguém pode se ofender. E às vezes é justamente esse pequeno que se ofende que faz muita falta dentro do grupo. Então não pode... O time sempre, o município, a equipe sempre é uma família. Lógico, família em casa é uma coisa, né? Mas o grupo que vai para os jogos, sempre eu me considerei parte da família. Vamos dizer que o Enio, em campo, no jogo, comemorou como equipe toda e depois em casa comemorou com o atleta. Exatamente, bem isso. Acho que em casa aí é diferente, aí tu pode, como diz outro, tu pode soltar o verbo. Agora lá, não, porque senão eu talvez estaria demonstrando uma preferência por alguém. Porque naquela hora, o meu filho, ele era um atleta. Não é fácil tu dividir isso, né? Mas eu acho que tem que separar, né? Eu acredito que tem que separar. É a experiência, né, que traz da vida. Enio, toma mais uma aguinha aí que tem mais alguns recadinhos aí que temos que mandar. Um recado da Francar Motos para você. Francar Motos e Yamaha para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Muito bem, Francar Motos, abraço aí pro Charles, Pedro Paulo, toda a equipe da Francar Motos aqui em Itapiranga, Iporã e São João do Oeste, né? Central Tintas, toda a linha de tintas acrílicas, esmalte, óleos, vernizes com mais de 4.000 cores à disposição de vocês, além de ampla linha de pisos laminados, porcelanato, cerâmica, o que você precisar. Nosso piso aqui vem lá da Central Tintas, esse laminado que a gente tem no nosso estúdio. Central Tintas, na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. Berwanger Contabilidade, despachante Roberto, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Faça seguro da sua casa, seguro do carro, seguro de vida.
com a Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Fale com o Cristiano lá, junto ao despachante, no primeiro andar aí do prédio da Berwanger, você encontra todos os serviços de seguro para você, para sua casa, sua empresa, sua família, enfim. Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Agile administradora de obras. Você que quer construir, reformar e não tem tempo, procure a Agile, que ela faz todo esse serviço para você. Contrata mão de obra, faz o projeto, compra material, verifica a obra, vê se não falta nada e você pode trabalhar tranquilo, que a Agile administra toda a obra para você. Aqui em Itapiranga, fale com o engenheiro Michael Malman, junto a Malman Engenharia, e em Iporã com o Thiago Berwanger. Agile administrando as obras para você. E Digital System, película, som e acessórios. Você que comprou um carro novo, quer botar um som bacana, ou tá com o teu carrinho velho, mas quer botar um som bacana. Som de todas as qualidades que você imagina. Você quer um som ambiente para o carro, você quer um som pancadão, quer só um radinho FM, enfim, o que você precisar, o que você quiser, vá até a Digital System e faça um bom negócio lá com o Rodrivan, com a Cris, o Rodrivan também, desportista, ciclista aí, cara não anda poucos quilômetros aí na bike, né? Então um grande abraço à equipe aí da Digital System, película, som e acessórios automotivos. Enio, tava falando dos guri, né, da família, e a dona Ana, quando que ela entrou na tua vida? Quando é que começou o relacionamento entre vocês que culminou nos dois garotos aí, campeão do moleque, né? Ah, sem dúvida. Cheguei a conhecer a Ana em 85. E 86, então, quando já estive aqui na cidade. Contraímos matrimônio em 13 de janeiro de 87. E dessa união nasceram os filhos Fabiana e Henrique e Julian e Eduardo, que hoje estão na capital trabalhando, juntamente com suas esposas Ana Gabriela, do Fabian, e o Julian com a Sabrina. Entrei, como eu disse antes, meu pai faleceu, eu já tenho um segundo pai, já tenho um padrasto, e o casamento com a Ana me deu mais um monte de irmãos. Porque essa família, a família Toiler, cunhados, o Ivo, Otto, Léo, Bruno, a Verinha, eles são como irmãos, né? E não é uma vez que confundiram a minha sogra, Dona Maria, como se referindo a ela como minha mãe. E eu acho que ela não deixa de ser. É uma família muito unida, todos eles casados, com companheiros maravilhosos também. E eu acho que foi mais um prêmio que eu ganhei, conseguir entrar nessa família, né? Que agora, com o casamento, com as cunhadas, né? Os cunhados e um monte de sobrinhos também, né? Assim também como eu considero sobrinhos os filhos do meu padrasto, que eu chamava de pai, o Celso, os filhos da Dirce, da Marli, os dois, o guri, no caso o Valmor e o Hernani, não têm filhos, né? Mas considero meus irmãos. E bem, a Ana foi um ser maravilhoso para mim. Durante toda a vida a gente trabalhava junto, trabalhava com o mesmo objetivo. Junto, quando eu digo junto, eu quero dizer isso, né? Com o mesmo objetivo. Procurar o bem-estar nosso, dos filhos. E, lógico, passamos épocas difíceis,
mas sempre contornamos. O companheirismo da Ana foi fantástico, tanto assim que a gente nota, às vezes até tarde demais, né? A pessoa que ela era, vendo agora os recados e, né? Então, quanto a isso, não temos arrependimento nenhum. Fizemos sempre o que foi possível. E, como eu disse antes, a família dentro do esporte é grande, mas em casa a família é muito importante. Que aí sim, ela é tua âncora para uma vida inteira. Eu não consigo imaginar uma família, por exemplo, brigando. Eu não consigo imaginar isso. Lógico, às vezes há divergências, isso é óbvio, isso é lógico, mas isso nunca pode ser motivo de briga, de um desentendimento maior. Cada um tem a sua opinião, e essa opinião, ela tem que ser, antes de se discutir, ela tem que ser avaliada. Agressão, então, eu acho, Gustavo, isso é uma palavra que deveria ser arriscada. Não do dicionário, mas pelas pessoas. Porque a agressão, para mim, é a falta de argumentos. Se eu não consigo argumentar para aquilo que eu quero, eu me desespero e parto pro pesado, como se diz. Eu acho que isso é simplesmente inadmissível. Todo ser humano merece respeito. Agora, para ser respeitado, em primeiro lugar, você deve respeitar. E quanto a isso, nós temos a consciência tranquila que durante os 34 anos de casados houve uma cumplicidade entre nós dois, e inclusive entre os filhos, e agora noras também. Mas não sei se dá para dizer que o destino quis assim, porque a gente sabe que tudo tem sua hora. Mas se a gente chega a pensar, por outro lado, às vezes, por que às vezes parece que se favorece uma pessoa ruim e se leva uma boa? Então, isso faz a gente pensar. Porém, eu acho que o destino de todo mundo está traçado. A única coisa que a gente pode fazer, talvez, seria dar um caminho melhor para ele, enquanto isso for possível. E eu acho que o respeito e o amor a qualquer pessoa, isso não tem preço nenhum. Isso aí, Enio. A Ana, com certeza, ela foi uma pessoa, assim como você, muito importante na nossa sociedade. Antes de nós começarmos o programa, você nos mostrou aqui nos bastidores a foto dela, sempre com um sorriso. É isso que ela sempre trouxe, essa alegria. E, como falei também antes, né, nós somos amigos,
conhecidos há muitos e muitos anos, mas não somos amigos de ir na casa um do outro, e é bem tranquilo de comentar, de falar. Desculpa. Mas a gente sempre observou e sempre percebeu o companheirismo que vocês tinham um com o outro, né? Tanto ela te ajudando ou indo junto contigo nos teus afazeres e vice-versa, né? Trabalhou com turismo, com cultura, e sempre o Enio estava sempre junto, e também como colega de trabalho na prefeitura a gente acompanhou meio de longe, mas todo o trabalho, o que você também ajudou e fez agora na fase final, na fase da doença, né? Que com certeza a Ana fica para a história como uma pessoa boa, como você falou aí mesmo no teu depoimento, muito, muito bonito. Mas, Enio, para nós dar encaminhamentos finais, então, tu achou que não ia dar 1 hora, né, de bater papo? Já tem 1h35. E nem contamos milho ainda, né? Não, né, nem contamos milho e outras. História não ia faltar, vou ter que trazer aqui ou no programa de esportes, uma hora dessa, para falar um pouco mais. Mas, para nós encerrarmos, Enio, o Enio estando em condições, fala em condições físicas, idade no auge, de todos esses esportes, Enio, que você pratica ou praticou, qual é o número 1? Olha, Gustavo, a gente se afeiçoou a tantos esportes que fica até difícil a gente escolher um. Eu joguei bola até os 25 anos, aí tive um problema no joelho e retornei depois aos 36. Fui promovido dos 25 direto para o veterano já, né? Tem gente que uma vai opção, né? Aos 25 e aos 26 já é para o veterano. Que é pior, né? Mas olha, eu gosto de muitos esportes, desde os baralhos, como bolão, bocha não pratico muito, pratiquei muito pouco, o boliche, o futebol de salão, futebol de 7. Mas eu acho que o Enio, magrelinho, novinho, na forma física ideal, eu optaria pelo futebol de salão. No gol. No gol. Levar para o lado. Futsal é o número 1. Exatamente. Eu acho que sim, porque ele te exige reflexos rápidos, que eu não tinha muito problema, né? Espero que continue com os reflexos para não tropicar como aconteceu antes, né? Mas vou deixar isso pro bastidor. Mas eu acho que eu optaria sim pelo futebol de salão. Pelo futsal. Não, beleza, pessoal. Enio, muito, muito, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e de ter vindo aqui. Posso falar para quem está nos assistindo? Eu convidei o Enio algumas vezes para vir no Estúdio A Esportes, que quem nos acompanha sabe do nosso canal aqui de esportes, e não foi possível trazê-lo no esporte, mas pensando bem depois, eu analisando digo, não, o Enio é uma pessoa especial, importante para a nossa sociedade, todo mundo conhece, todo mundo respeita, todo mundo gosta, e a cadeira do Estúdio A Entrevista tinha que ter a tua participação. Então eu agradeço muito mesmo, e que possa depois desfrutar dessa nossa entrevista assistindo em casa depois na gravação, e que o pessoal de casa que está nos assistindo tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, Enio. Gustavo, eu agradeço imensamente e espero também ter contribuído com o programa de vocês, do Estúdio A, e me coloco à disposição. Se um dia precisar algum serviço meu que eu possa lhe ser útil, estarei sempre aí. Muito obrigado. Nós vamos precisar. Valeu então, pessoal.
Essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta às 15 para 7 da noite com mais um SA Notícias ao vivo aqui. E logo em seguida, às 20 horas ou às 8 da noite, Estúdio A Esportes aqui com o Gabriel Dotto, com o Fefer, comigo, então, debatendo bastante o 0x0 de sábado da dupla Grenal, né? No mais, fiquem todos com Deus. Quem não curtiu, não compartilhou, aproveita, faça isso agora através do Facebook, lá no YouTube, aproveite para se inscrever nos nossos canais e acompanhe o nosso site satv.com.br. Fiquem todos com Deus, se cuidem. Grande abraço. Tchau, tchau. Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Helio Telecom.